Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, afinal, é sempre você quem decide. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre um tipo especial de circuito, um circuito chamado divisor de tensão. Ele é muito importante em alguns momentos para definir algumas tensões e algumas especificações de resistores. Vamos lá para a aula de hoje, que é muito interessante. Para introduzir o assunto, eu deixo essa pergunta: como calcular a tensão em um elemento de circuito quando estão todos em série? A gente já aprendeu como é que faz esse cálculo, mas será que há alguma forma mais simples de fazer esse cálculo? Existe sim, existe um tipo especial de circuito que a gente chama de divisor de tensão. Ele destina-se a calcular rapidamente uma tensão em um circuito quando eles estão todos em série, tá? Todos os elementos em série, ou ainda especificar resistores para atingir uma determinada tensão. Como assim, professor? Assim, ó, nesse circuito aqui, todos os elementos estão em série e caso eu queira, por exemplo, calcular a tensão sobre a resistor R3, né, de uma forma mais rápida, mais dinâmica, ou ainda, no caso desse aqui, quando eu tenho uma fonte de tensão, dois resistores em série e eu quero que essa tensão aqui seja igual a algum determinado valor. Qual deve ser a resistência aqui nesse reostato, aqui nesse potenciômetro, para manter essa tensão aqui na tensão desejada? Como é que a gente faz isso? Vamos aprender na aula de hoje. Permitam-me apresentar aqui o circuito divisor de tensão. Para o circuito, a gente vai usar uma fonte de tensão, tá? VF, de fonte, tá? E dois resistores em série, R1 e R2. Eles estão em série porque aqui eu tenho um voltímetro. Quando o voltímetro ideal, nenhuma corrente passa pelo voltímetro. Então, toda a corrente que passa pelo resistor R1 vai também passar pelo resistor R2. Nenhuma corrente vai para o voltímetro. E o que eu estou interessado em saber é qual a tensão nesse voltímetro aí com essas configurações. Como eu calcular essa tensão de uma maneira simples? É isso que vamos responder no próximo slide. Bom, esse é o circuito que a gente viu no slide passado, agora em tamanho reduzido. E se esses dois resistores estão em série, existe um resistor equivalente aí, né, que a gente já aprendeu a calcular lá na aula de circuitos em série, que a resistência equivalente é igual ao somatório das resistências em série. Então, a resistência equivalente desse circuito é R1 mais R2. E aí, redesenhando esse circuito agora com um circuito equivalente, aqui está o circuito equivalente, onde eu tenho uma fonte de tensão em série com resistor equivalente. Com essa configuração de circuito, a gente pode calcular pela primeira lei de Ohm a corrente no circuito equivalente. Tá? Pela primeira lei de Ohm, a corrente vai ser igual à tensão da fonte dividido pelo resistor equivalente. Mas a gente sabe que o resistor equivalente é igual a R1 mais R2. Então, se eu substituir aqui resistor equivalente por R1 mais R2, a corrente que vai surgir nesse circuito aqui é a tensão da fonte dividido pelo somatório de R1 mais R2. Então, nesse circuito aqui, surge uma corrente I com esse valor de corrente. Se por esse circuito aqui circula uma corrente I e o circuito original é todo série, então a corrente que vai surgir no circuito original é exatamente a mesma, tá? A mesma corrente que eu calculei aqui vai surgir aqui nesse circuito aqui, passando por R1 e passando por R2, com esse valor de corrente. Ok. E aí, agora vamos lá. O interesse da gente é calcular a tensão no resistor R2. Então, para o resistor R2, olhando de novo para a primeira lei de Ohm, a gente vê que a tensão no resistor R2 vai ser igual à resistência R2 vezes a corrente. Ok, mas quanto é que vale a corrente? A corrente está aí, ó. A corrente é igual à tensão na fonte dividido por R1 mais R2. Então, eu vou substituir exatamente essa corrente aí nessa equação de baixo aqui. Essa corrente que eu calculei aqui, eu vou substituir aqui. Fazendo essa substituição, a gente chega que a tensão no resistor R2, veja que essa equação é igual a essa aqui, tá? O resistor R2 está aqui, o resistor R2, e eu substituí o valor de corrente aqui por essa equação que a gente já tinha achado. Então fica a tensão em R2 vai ser a resistência R2 vezes o valor da corrente que é essa aqui, ó. Tensão da fonte, dividido por R1 mais R2. Agora o que a gente pode fazer é apenas substituir aí, já que eu tenho uma multiplicação de dois elementos, né, R2 vezes VF,
eu posso substituir. Eu posso trocar aí a posição de um com o outro, tá? Só para arrumar a fórmula. Então, arrumando essa fórmula, eu tenho que a tensão sobre o resistor R2 vai ser igual à tensão na fonte vezes R2 dividido por R1 mais R2. Essa aí é a tão conhecida fórmula de divisor de tensão, quando eu tenho a tensão em um resistor, quando eu tenho dois resistores ou mais em série. Vamos agora analisar a equação que a gente acabou de chegar no slide passado. Aqui está o circuito, o mesmo circuito, e aqui está a equação que acabamos de chegar. A tensão no resistor R2 é igual à tensão na fonte vezes a resistência R2 dividido pelo somatório de R1 mais R2. Olha que interessante. Não é necessário calcular a corrente para poder calcular a tensão no resistor R2. Isso é, essa equação é independente da corrente. Eu posso calcular a tensão sem precisar previamente calcular a corrente. Outro detalhe importante é que a razão entre as resistências é sempre menor que a unidade. Ficou confuso? Deixa eu explicar melhor. Essa resistência R2 aqui, ó, eu estou pegando a resistência R2 e dividindo pela resistência R1 mais R2. Não existe resistência negativa, né? Então, necessariamente, essa parcela aqui tem que ser maior do que a parcela R2. Né? Também não existe resistência zero. Né? Então, é sempre aqui embaixo, no denominador, eu sempre vou ter um número maior do que no numerador. Então, esse número aqui vai ser sempre menor do que 1. Isso é, uma percentagem da tensão da fonte fica no resistor R2. Né? Se, por exemplo, esse número aqui for igual a 0,8, 80% da tensão da fonte vai estar na resistência R2. 80% da tensão da fonte estará em R2. É isso que quer dizer essa razão aqui entre as resistências. Esse número aqui é sempre menor do que 1, significa dizer que sempre uma parcela da tensão da fonte vai estar em R2, a outra parcela vai estar em R1. Outro detalhe interessante é que se a gente fizer os mesmos cálculos para a resistência R1, a gente vai chegar a uma equação muito semelhante, tá? A tensão em R1, o que vai mudar aqui é apenas a resistência no numerador. Se eu quero a tensão sobre o resistor R1, é a tensão da fonte vezes, agora eu pego a resistência R1 e divido pela soma. Muda apenas o numerador aqui, tá? Então, se eu quiser a tensão em R2, eu boto no numerador R2 dividido pela soma. Se eu quero a tensão sobre R1, eu coloco R1 no numerador e dividido pela soma entre os dois resistores. É assim que a gente faz a tensão no circuito de divisor de tensão. Há ainda o caso em que o divisor de tensão eu tenho vários resistores em série. E como é que fica a tensão sobre cada um desses resistores? Nesse caso, o circuito que eu vou analisar é uma tensão de fonte aqui e vários resistores, né? N resistores aqui em série. Como é que eu faço essa análise? Veja só que a resistência equivalente, quando eu tenho vários resistores em série, é apenas o somatório delas. Então, o resistor equivalente vai ser igual ao somatório de todas as resistências que estão em série. E aí eu vou ter o mesmo circuito equivalente, né? A tensão da fonte aqui e um resistor equivalente aqui, só que essa resistência aqui vai ser o somatório de todos esses resistores aqui. Ok, se eu tenho o mesmo circuito equivalente, eu vou ter a mesma corrente. Eu vou calcular a corrente dividindo a tensão da fonte pela resistência equivalente. E caso eu esteja interessado nessa tensão nesse resistor aqui R1, a tensão no resistor R1 vai ser igual, pela primeira lei de Ohm, a resistência R1 vezes a corrente. A corrente a gente já sabe que é VF sobre R aqui, né? Então, substituindo aqui VF sobre R aqui na corrente, eu tenho que a tensão sobre R1 vai ser a resistência R1 vezes a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Fazendo de novo aquela transformação, né, aquela mudança de posição, eu tenho que a tensão no resistor R1 vai ser igual à tensão na fonte vezes a resistência R1 dividido pela resistência equivalente. Muito parecido com o que a gente apareceu num circuito com dois resistores. Só que aqui a resistência equivalente, eu não estou somando só dois resistores, e sim todos os resistores que estão em série. E se eu quiser generalizar, é muito fácil de generalizar, né? Aqui eu tenho a resistência R1 e a resistência R1 aqui em cima. Então, se eu quiser a tensão sobre algum resistor específico, Rn aqui, eu vou pegar, multiplicar a tensão da fonte pelo resistor Rn e dividir pelo somatório de todos os resistores, tá? A resistência equivalente é o somatório de todos os resistores. Assim eu tenho uma tensão em qualquer um dos resistores desse circuito em série. A explicação sempre fica mais fácil quando vem acompanhada por um exemplo.
Então vamos fazer esse exemplo aqui com vários resistores em série, que é um pouquinho mais complicado, que aí quando forem fazer só com os dois resistores fica ainda mais simples. O exemplo pede: observe o circuito da figura abaixo e verifique qual resistor apresenta maior queda de tensão e calcule essa tensão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual resistor tem maior queda de tensão. Então vamos analisar a equação de divisor de tensão para vários resistores. A equação diz que a tensão sobre cada um dos resistores é a tensão da fonte vezes o resistor dividido pela resistência equivalente. Tanto a tensão da fonte quanto a resistência equivalente são fixos, não mudam, né, para cada um dos resistores. Mas cada um dos resistores vai ter uma tensão de acordo diretamente proporcional à resistência apresentada por ele. Então, a maior queda de tensão vai ser apresentado quem tiver a maior resistência no nominal, tá? Então, olhando para o circuito, eu tenho 12 kΩ, 73 kΩ, 41 kΩ e 56 kΩ. O que vai apresentar maior queda de tensão, com certeza, é o de 73 kΩ, que tem maior resistência. Então, vamos agora anotar os dados desse problema para ficar mais fácil de resolvê-lo. A tensão no resistor de 73 kΩ é o que eu estou buscando. A tensão da fonte é igual a 250 volts. A resistência nominal dele, né, é igual a 73 kΩ. E a resistência equivalente é o somatório de todas as resistências do circuito. 12 kg, mais 73 kg, mais 41 kg, mais 56 kg. Somando isso aí, a resistência equivalente é igual a 182 kΩ. Agora, basta pegar esses valores e substituir nessa equação aqui. Fazendo isso aí, ó, a gente tem que a tensão que eu busco, né, a tensão no resistor de 73 kΩ, é igual à tensão na fonte, que é 250 volts, vezes 73 kΩ, que é a resistência do resistor, dividido pela resistência equivalente, que a gente achou que é igual a 182 kΩ, que está aqui embaixo. Fazendo esses cálculos, a tensão no resistor é aproximadamente igual a 100,27 volts. Essa é a tensão nesse resistor e, com certeza, é a tensão a maior queda de tensão entre todos os resistores. Quem quiser pode fazer como exemplo a tensão em cada um dos outros resistores, calcular e ver que a tensão no resistor de 73 kΩ é o que apresenta maior queda de tensão. Vamos a mais um exemplo. Ele diz: qual deve ser a resistência no potenciômetro da figura abaixo para que o voltímetro registre 30 volts? O potenciômetro é esse elemento aqui. O potenciômetro é um resistor com resistência variável. Eu posso variar essa resistência aqui. E o que eu estou querendo agora é especificar algum resistor para que eu tenha uma saída aqui de 30 volts, né? Eu tenho um elemento aqui de 5 ohms e eu quero que aqui tenha 30 volts. Eu tenho a tensão da fonte de 150 volts, mas qual deve ser a resistência aqui para que essa saída aqui desse voltímetro seja igual a 30 volts? Primeira coisa que a gente vai fazer nesse problema é anotar os dados. Vamos lá. A tensão no resistor R2, isso é, no resistor que eu quero calcular, é igual a 30 volts. A tensão da fonte é igual a 150 volts. O resistor R2 é igual a 5 ohms. E o resistor R1 é o potenciômetro, é o que eu quero saber. Eu quero buscar qual é o valor dessa resistência para que saia 30 volts ali em cima do resistor de 5 ohms. Vamos pegar agora a equação que a gente deduziu lá para quando tem dois resistores em série, tá? Então, a tensão no resistor R2 vai ser igual à tensão na fonte dividido por resistor R2 dividido pelo somatório de R1 mais R2. Só que agora eu quero calcular R1. Então, eu preciso fazer algumas adequações nessa equação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa soma R1 mais R2. Ele está no denominador, né, do lado direito da equação. Vou passar para o lado esquerdo da equação e vai passar multiplicando. Então, fica R1 mais R2, entre parênteses, vezes a tensão R2, é igual ao que ficou do lado direito, que foi a tensão da fonte e a resistência R2. Ok, eu estou buscando R1, então eu tenho que pegar essa tensão R2, que está multiplicando, né, esse R1 mais R2, e vou passar para o outro lado da equação, ele vai passar dividindo. Tá? Então, se VR2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A equação que surge é R1 mais R2 é igual a tensão
da fonte vezes a resistência R2 dividido pela tensão R2. Agora, pessoal, eu quero buscar o resistor R1 e eu tenho uma soma de R1 mais R2. Então, se R2 está somando, ele vai passar para o outro lado da equação, subtraindo. Então, finalmente, eu tenho que o resistor R1 é igual à tensão da fonte vezes R2, dividido pela tensão R2, menos a resistência R2. É assim que eu calculo a resistência R1. Substituindo aí os valores, eu tenho que R1 vai ser igual a tensão na fonte, está aqui, ó, 150 volts. Então, 150 vezes R2 igual a 5 ohms. Então, a resistência R2 igual a 5 ohms, substituindo aqui. A tensão no resistor R2 igual a 30 volts, substituindo aqui por 30, menos 5 ohms. Fazendo esse cálculo, lembrando que primeiro você tem que fazer a multiplicação e a divisão para depois fazer a subtração, eu vou chegar finalmente ao valor de resistor R1. O potenciômetro tem que estar em 20 ohms para que a saída do resistor de 5 ohms seja igual a 30 volts. Parabéns por mais esse conhecimento adquirido. Espero que você tenha entendido perfeitamente o circuito de divisor de tensão, que é sempre quando estão resistências em série. Faça muitos exercícios para fixar esse conhecimento e até a próxima aula.